Nesta aula, irei ensinar o que é e como identificar uma tendência de alta. Também irei mostrar como identificar o início e o fim dessa tendência. A tendência de alta é a capacidade do preço de um ativo continuar subindo no decorrer de um determinado período. Em outras palavras, é a capacidade do preço formar topos e fundos cada vez mais altos. Para ficar mais claro, observe na figura que cada movimento de alta supera a máxima do movimento anterior, também conhecida como topo. Repare também que cada movimento de baixa para de cair em um ponto mais alto que a mínima do movimento anterior, também conhecida como fundo. Quais são as características da tendência de alta? Primeiramente, topos e fundos ascendentes. Esta é a principal característica. Segundo, força compradora maior que a vendedora ao longo do tempo. É o momento em que os compradores estão no controle da situação de um ativo. Terceiro, as resistências costumam ser rompidas e os suportes respeitados. E, por último, período mais adequado para realizar operações de compra. Agora vamos ao ponto que considero mais importante. Como identificar uma tendência de alta no gráfico? Usaremos o gráfico do USD-CAD para explicar melhor os passos a seguir. Primeiramente, identifique as extremidades do gráfico. De maneira simples, você pode marcar os pontos extremos, um a um, da esquerda para a direita. Ao ligar estes pontos com uma linha, veja como fica fácil visualizar os movimentos de alta e baixa do gráfico. Por último, identifique agora os topos e fundos. Lembre-se que os topos estão na extremidade de um movimento de alta e os fundos na extremidade de um movimento de baixa. Agora te pergunto, neste exemplo, por que o USD-CAD está em uma tendência de alta? Porque os topos e os fundos estão cada vez mais altos, ou seja, ascendentes. Há como ser ainda mais prático na identificação de uma tendência de alta? Sim. Basta resumir os dois passos explicados anteriormente em apenas um. Qual? Identificar os topos e os fundos, pois, desta forma, saberemos se os mesmos estão cada vez mais altos. No gráfico diário do USD-JPY, onde estão os topos e os fundos? Nos pontos extremos sinalizados, onde os picos são os topos e os vales são os fundos. Pronto! Agora podemos dizer que o preço neste exemplo está em tendência de alta, devido aos topos e fundos ascendentes. É importante ressaltar que a identificação da tendência de alta, explicada neste vídeo, pode ser aplicada para qualquer tempo gráfico. Início da tendência. Sabemos que a capacidade do preço formar topos e fundos cada vez mais altos é a principal característica de uma tendência de alta. Mas como ocorre o início desta tendência? O início de uma tendência de alta ocorre após a formação de dois topos e fundos ascendentes, que quebram a sequência anterior de topos e fundos descendentes. Geralmente, há duas formas de iniciar uma nova tendência. Nas duas situações que serão apresentadas, repare que antes há uma tendência de baixa definida através de topos e fundos cada vez mais baixos, conforme destacado na figura. Na primeira situação, após um fundo mais baixo, há um movimento de alta que rompe o topo anterior,
quebrando assim a sequência de topos descendentes. A seguir, ocorre o movimento de baixa, que para de cair em um nível mais alto que o fundo anterior, estabelecendo assim fundos ascendentes. Vamos ao exemplo prático. No gráfico do GBP/USD, do ponto A ao ponto B, havia uma tendência de baixa bem definida pelos topos e fundos descendentes destacados. A partir do ponto B, houve um movimento de alta que superou a máxima do topo anterior, formando em seguida um topo mais alto. Neste momento, a tendência ficou indefinida, pois quebrou a sequência de topos descendentes. Na sequência, houve a formação de um fundo mais alto do que o fundo anterior. O movimento de alta ocorrido após este fundo ascendente superou a máxima do topo anterior, confirmando a nova tendência de alta. O ponto C destaca o candle que rompeu e fechou acima do topo anterior, aumentando assim a importância do rompimento. Vamos agora ver uma outra formação gráfica que dá início a uma tendência de alta. Na figura, repare que após o fundo mais baixo, há um movimento de alta que para de subir abaixo do topo anterior. Ao formar um topo mais baixo, as características da tendência de baixa são mantidas. No entanto, em seguida, há a formação de um fundo mais alto que o anterior, quebrando a sequência de fundos descendentes. O movimento de alta que ocorre após este fundo rompe a máxima do topo anterior, estabelecendo assim topos e fundos ascendentes e, consequentemente, o início da tendência de alta. No gráfico do GBP/JPY, onde está o fundo mais baixo da tendência de baixa? Ótimo! No ponto B. Observe que do ponto A ao ponto B há uma sequência de topos e fundos descendentes. Após o ponto B, houve a formação de um novo topo descendente, sinalizando uma chance maior de continuar caindo para formar um fundo abaixo do ponto B. No entanto, houve a formação de um fundo mais alto, ponto C, sinalizando o enfraquecimento da tendência de baixa. A confirmação da nova tendência ocorreu através do movimento de alta iniciado no ponto C, o qual superou a máxima do topo anterior. Qual o candle responsável pela formação da tendência de alta? Excelente! O candle destacado pelo ponto D, pois este candle teve o preço de fechamento acima da máxima do topo anterior. Para fixar melhor este importante princípio da análise técnica, observe nas figuras abaixo as duas formações gráficas que geralmente iniciam a tendência de alta. A principal diferença está na formação do topo, logo após o fundo mais baixo da tendência. Na figura 1, o topo supera a máxima do topo anterior, finalizando a tendência de baixa existente. Já na figura 2, o topo ainda é descendente. Deste modo, a formação gráfica da figura 1 traz uma importância maior para a confirmação da nova tendência, visto que anula antecipadamente a tendência de baixa. Fim da tendência. Sendo a tendência de alta caracterizada por topos e fundos ascendentes, qual é o principal sinal gráfico que finaliza ou anula a tendência de alta de um ativo? O rompimento do suporte proporcionado pela mínima do fundo que antecede a máxima da tendência. Na prática, como isto ocorre? Na figura,
Onde está o topo mais alto? Ou a máxima da tendência de alta? Correto, no ponto destacado. Na sequência, qual o fundo que antecede este topo? Ótimo! Então, agora, marcamos o suporte deste fundo através de uma linha horizontal. O final da tendência de alta ocorrerá através de um movimento de baixa que supere o suporte marcado. Neste caso, a tendência de alta foi anulada porque quebrou a sequência de fundos ascendentes. Necessariamente, o próximo fundo será formado abaixo do fundo anterior. No gráfico do GBP-JPY, repare que do ponto A ao ponto B, há uma tendência de alta bem definida pelos topos e fundos ascendentes destacados. Olhando para o ponto C, como podemos saber se a moeda continua em tendência de alta? Simples. Primeiramente, identificamos a máxima da tendência de alta, que neste caso está no ponto B. Agora marcamos com uma linha horizontal o suporte proporcionado pela mínima do fundo que antecede a máxima da tendência. Houve o rompimento deste suporte? Sim. Portanto, a tendência de alta do GBP-JPY foi finalizada. Observe que, em seguida, há um movimento de alta formando um fundo mais baixo que o fundo anterior, confirmando assim a quebra da sequência de fundos ascendentes. Vamos a um outro exemplo. No gráfico do AUD-USD, repare que os topos e os fundos são ascendentes até o ponto A, ponto mais alto do gráfico. Qual o fundo que antecede a máxima da tendência de alta? Correto. Traçamos, então, uma linha horizontal de suporte na mínima deste fundo. A partir deste momento, já é possível perceber que a tendência de alta foi finalizada. Mas por quê? Porque o movimento de baixa iniciado no ponto A rompeu a linha de suporte do fundo anterior, ponto B, quebrando assim a sequência de fundos ascendentes. A finalização da tendência de alta torna-se mais importante quando há o fechamento abaixo do suporte. Vimos que a superação do fundo que antecede o topo mais alto anula a tendência de alta. Mas, e se ocorrer apenas um topo mais baixo? Veja na figura a representação gráfica do que acabei de perguntar. A ocorrência do topo descendente destacado anula a tendência? Não, apenas sinaliza o enfraquecimento da mesma, visto que não houve força compradora suficiente para manter a sequência de topos cada vez mais altos. O gráfico do AUD-JPY mostra o preço em tendência de alta através dos topos e fundos ascendentes destacados. Após o topo mais alto, observe que, em seguida, houve a formação de um topo mais baixo, o que não anula a tendência. No entanto, representa um sinal de fraqueza, ao não conseguir manter a formação de topos ascendentes. A finalização da tendência de alta é um importante sinal gráfico que representa, a partir deste momento, um risco maior para as operações de compra. Finalizamos mais uma aula e até a próxima!